Olá, queridos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica. Ontem a gente parou ali sem encerrar o capítulo 8, mas hoje a gente vai estar encerrando o capítulo 8 de 1 Reis. Se você está chegando aqui a primeira vez nesse vídeo, a gente está lendo a Bíblia toda em forma cronológica, e a gente está entrando aí, completando o terceiro mês, se eu não me engano, hoje ou amanhã, a gente vai estar completando o terceiro mês nosso de leitura bíblica e já avançamos, já chegamos praticamente no meio da palavra e como tem sido bom, Como tem sido bom o que o Senhor tem falado conosco, o que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém? Já pega seu papel, sua caneta, já deixa seu comentário, seu joinha, tudo que você tiver para fazer, já envia o link para alguém, tudo que tiver para fazer agora, faça, tá bom? Para que a gente possa seguir a nossa leitura sem interrupções. Amém? Vamos lá? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado, Senhor, pelo presente que é a tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos permitir viver isso, por te adorar e por receber, Senhor, da tua parte, ó Deus, algo especial para nós. Abençoa o nosso tempo de leitura, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, abrir o nosso entendimento, o nosso coração para receber a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos conferir aqui. Vamos lá. Segunda Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Agora a gente vai voltar para concluir 1 Reis capítulo 8. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifício ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu o holocausto, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande comunhão, gente vinda desde Lebo Hamate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor e o nosso Deus durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubiloso e de coração alegre, por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo. Esse pedacinho aqui também do final de 1 Reis capítulo 8, também é a continuação do capítulo 7 de 2 Crônicas. Aí vai do versículo 4 até o versículo 10, tem esse mesmo relato, esse mesmo trecho. Amém? Salmos 127, uma canção de peregrinação de Salomão. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil sentinelas montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. 1 Reis, capítulo 9. Quando Salomão acabou de reconstruir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse:
Ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E, se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas se você e os seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença. Este templo que consagrei em meu nome, Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora esse templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez isso? Fez uma coisa dessas e a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Depois de 20 anos, durante os quais construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e ouro de que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver a cidade que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou, e as chamou de terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Razor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer, ele construiu Bet-Horon, Baixa e Baalete de Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazém e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território do que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas. E nesse trabalho continuam. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram os seus homens de guerra, seus capitães e os comandantes de seus carros de guerra e os condutores dos carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados da construção de Salomão, 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha de Faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor. E, ao mesmo tempo, queimava incenso diante do Senhor. E Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Hirão
enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalhar com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Essa parte também do texto você vai encontrar, né, a continuação de 2 Crônicas, capítulo 7 e também o capítulo 8. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão, da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassastes em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor, para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além das harpas e liras para o músico. Nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então, ela e os seus servos voltaram para o seu país. Isso aqui também está em 2 Crônicas, no capítulo 9. 1 Reis, capítulo 4. E assim, o rei Salomão tornou-se o rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Eliorefe e Aias, filho de Cissa, secretário; Josafá, filho de Ailude, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abidá, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governantes distritais em todo Israel, que fornecia provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimento durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, nos montes de Efraim; Ben-Deque, em Macás; Saalbim, Bet-Semes e Elon, Bet-Arã; Ben-Rezer, em Arubote, Socó e em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Nafotidor, Tafete, filha de Salomão, era sua mulher; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e em Meguido, e em toda a Bet-Seã;
próxima a Zeretã, abaixo de Jezreel, Bet-Sean e até Abel-Meolá, indo além dos limites de Jequimeão. Ben-Geder, em Remote Gileade, e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como nos distritos de Argob em Bassã, e as suas 70 grandes cidades muradas, com trancas de bronze em suas portas. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimaas, em Naphtali, ele se casou com Bessemate, filha de Salomão. Baaná, filho de Usai, em Aser, em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus. E de Og, rei de Bassã. Ele era um único governante desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 70 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cachoeiras, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, dos governadores distritais faziam provisões ao rei Salomão, e todos os que vinham participar da sua mesa cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos, de carros de guerra e para os outros cavalos. Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento extraordinário, a uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Ezraíta, Etã, mais sábio do que Emã, Colcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as palavras desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves e os animais que se movem rente ao chão, e aos peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Agora a gente vai entrar em Provérbios, né? Que os Provérbios são escritos foram escritos por Salomão, né? Então faz parte, os Provérbios fazem parte dessa história da vida do rei Salomão. Amém? Vamos lá? Provérbios capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajuntaram a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudaram a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação.
para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentam seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscadas contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando e dividiremos em partes iguais tudo o que conseguiremos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão da sua própria maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Provérbios capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo. Protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas, por andarem por caminhos de trevas,
têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos. Andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os fiéis serão arrancados. Amém? Vamos parar por aqui e amanhã a gente continua a nossa leitura de Provérbios. Que Deus te abençoe e até amanhã.